Robôs do Google para serem usados no dia a dia. Motor de foguete com combustível à base da queima de plástico. Carro voador da Renault. Viagem no tempo. Invisibilidade confirmada pelos cientistas. Estas e outras notícias de tecnologias estarão neste episódio. Então fica comigo até o final, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Os engenheiros do Google compartilharam detalhes sobre o exército de robôs que eles estão desenvolvendo como parte do projeto de robôs cotidianos. Os robôs são projetados para limpar e ajudar os humanos em qualquer ambiente não estruturado, seja um escritório ou até mesmo uma casa ou apartamento privado. Mas no futuro, o planejamento do Google é para criar robôs baratos que possam ser treinados por qualquer pessoa. Os engenheiros admitem que, apesar de anos de trabalhos, criar robôs para executar certas tarefas enquanto está em movimento, que sejam funcionais, rápidos e eficientes nesse nosso mundo imprevisível, ainda é muito difícil. E mesmo assim, a Google criou mais de 100 protótipos que agora mesmo estão aprendendo várias tarefas nos escritórios da empresa. O mesmo robô que separa o lixo, agora pode ser equipada com uma pega de limpeza de mesa e usar a outra para pegar copos ou abrir portas, por exemplo. Será que uma empresa gigante como a Google vai tornar realidade o sonho de um robô doméstico móvel e útil? Aguardamos as próximas informações da empresa. A startup Spin Launch, que está desenvolvendo um sistema cinético para lançar objetos no espaço sem utilizar foguetes, realizou seus primeiros testes bem-sucedidos. O submotor elétrico acelerador orbital é uma câmara a vácuo em forma de disco com tamanho gigante, onde uma nave espacial e a carga giram antes de voar para fora do tubo de lançamento, e isso é feito a mais de 8.000 km por hora. E como parte do teste, a instalação lançou um protótipo de nave espacial. Esse atual sistema é uma réplica menor de um futuro sistema acelerador de massa orbital que poderá lançar cargas para o espaço de até 200 quilos. Os primeiros lançamentos comerciais desse sistema giratório estão previstos para o final de 2024. Espera-se que o seu desenvolvimento possibilite reduzir em 4 vezes a quantidade de combustível utilizada, e o custo de lançamentos pode cair 10 vezes em relação aos foguetes convencionais, e ao mesmo tempo será possível fazer lançamentos ao espaço literalmente todos os dias. Na Califórnia, a startup chamada Machina Labs anunciou o lançamento comercial de instalações robóticas autônomas, e ela já está aceitando encomendas. Este robô tem a capacidade para produzir absolutamente qualquer peça industrial. O primeiro teste da eficácia desse modelo de produção aconteceu graças aos contratos com a Força Aérea dos Estados Unidos e com a NASA. Os robôs da Machina Labs são focados em chapas de metal e são completamente versáteis. Podem ser configurados de acordo com a necessidade de cada cliente. O tamanho e a forma são escolhidos de acordo com cada projeto. Segundo o cofundador e CEO da empresa, eles estão reinventando a fabricação para acompanhar as mudanças em um mercado altamente competitivo. E agora, qualquer pessoa com uma grande ideia pode produzir peças de forma rápida, eficiente e econômica. A empresa britânica Pulsar Fusion testou recentemente um motor híbrido para foguetes. Considerado um motor verde não tóxico, ele queima o dióxido de nitrogênio, o oxigênio, o polietileno de alta densidade e o HDPE. Este último é adquirido a partir do plástico reciclado. E os diferentes combustíveis podem ser queimados juntos para formar uma propulsão não tóxica. Durante o primeiro teste de queima, choques supersônicos foram formados, e estes geralmente podem ser vistos nas altas temperaturas dos escapes de foguetes. A empresa planeja fazer uma demonstração para clientes em potencial em um futuro bem próximo, e os engenheiros disseram que pretendem criar um motor espacial baseado em fusão de resíduos para voos interestelares.
A montadora de carros francesa Renault decidiu criar o seu próprio carro voador, e ele é bem diferente de todos os carros que nós já vimos até aqui. Em parceria com designers da The Arsenale, os engenheiros desenvolveram um enorme drone que é uma versão atualizada do icônico Renault 4, que foi vendido por 30 anos e teve um total de 8 milhões de unidades fabricadas. O carro voador é montado sobre um quadricóptero e ganhou o nome de R4, e a ideia é simbolizar a sua independência do tráfego terrestre. O R4 é fabricado em fibra de carbono e está equipado com uma bateria de polímero de lítio de 100 volts, com capacidade de 90 ampères-hora. A propulsão de cada hélice é de 95 kg e a carga útil é de 380 kg. Ele atinge velocidades de 90 km por hora em voos verticais em uma inclinação de 45 graus, e a altura máxima de voo é de 700 metros. E se você tem mais de 25 anos, eu sei que você pensou que este carro voador da Renault se parece muito com aquele antigo Fiat 147, né não? Por falar em França e carro voador, desenvolvedores de táxis aéreos estão tentando o seu melhor para se tornarem parte do sistema de transporte de diferentes países ao redor do mundo. E a França decidiu lhes dar uma oportunidade. Empresas como Airbus, Volocopter, Vertical Aerospace, Groupe Lilium e Joby Aviation foram escolhidas pelo governo francês para participar do transporte de convidados durante as Olimpíadas de 2024 em Paris. As aeronaves de decolagem e pouso verticais farão o transporte entre 2 aeroportos, além de também outras 2 áreas da capital francesa. E isso vai ser o início desse novo transporte. Embora as empresas ainda tenham que mostrar do que os seus projetos são capazes e também passar por um processo de seleção, o convite já foi feito. E os testes se concentrarão na medição dos níveis de ruído e vibração das aeronaves, carregamento das baterias de tração e integração no sistema de segurança dos voos, que já existem e é usado pelo espaço aéreo francês. Enquanto tudo isso está acontecendo, a entrega por drones continua sendo desenvolvida e aprimorada no mundo todo. Nos Estados Unidos, a startup israelense Flytrex entrega pacotes com seus drones em um raio de uma distância com até 1,5 km e faz isso em apenas 5 minutos. A empresa acaba de receber 40 milhões de dólares para o desenvolvimento. A Flytrex também desenvolve o software para os seus robôs voadores autônomos. A empresa tem obtido sucesso ao operar nos Estados Unidos e agora ela está negociando com os órgãos reguladores para expandir essa zona de entregas para 5 km. Com isso, a sua presença no mercado vai se expandir consideravelmente. Os drones voam controlados por uma plataforma própria baseada em algoritmo de aprendizado de máquina e, por isso, são capazes de voar de forma independente ou sob o controle de um operador humano. A área de entrega é principalmente direcionada para os subúrbios, onde os drones chegam rapidamente ao endereço e deixam a carga com o auxílio de uma corda. A sonda Parker, lançada pela NASA em 2018, completou a sua 10ª aproximação do Sol, estabelecendo 2 novos recordes: o de aproximação máxima do Sol e o objeto mais rápido criado pelo homem na história humana. A sonda foi capaz de atingir velocidades de mais de 532 mil km por hora. Isso significa que esse dispositivo alcançaria a Lua a partir da Terra em apenas 1 hora. A distância máxima de aproximação do Sol foi de 8,5 milhões de quilômetros. E curiosamente, um dos maiores perigos para a integridade do veículo são as micropartículas, que por causa da alta velocidade da sonda, quando colide com essas micropartículas, a energia produzida evapora tanto elas quanto o material da sonda, ficando na forma de plasma. Físicos do Instituto de Tecnologia em Massachusetts, que estão trabalhando no programa de astronautas, alcançaram pela primeira vez na prática o efeito previsto há mais de 30 anos. Resfriando o gás a uma temperatura ultra baixa e o comprimindo com laser, espalhando um pouco da luz que cai sobre ele, foi possível trazer a matéria para a invisibilidade completa. De acordo com os cientistas, o efeito é baseado no princípio da exclusão de Pauli, o efeito da mecânica que reflete a incapacidade de algumas partículas elementares se tornarem indistinguíveis umas das outras. Essas partículas são chamadas de fermions. São similares aos prótons, os nêutrons, os elétrons que compõem os átomos, bem como os próprios átomos de muitas substâncias. Pode-se usar esse efeito para transformar qualquer coisa em objeto invisível, mas isso era conseguido apenas em temperaturas próximas ao zero absoluto. E agora, os cientistas começaram a criar materiais que atuam como um manto invisível em um determinado ambiente físico. E eles dizem que com essa tecnologia é até mesmo possível evitar a perda de dados em computadores quânticos.
Recentemente, a NASA lançou ao espaço a missão DART. O propósito dela é estudar a possibilidade de proteger a Terra contra colisões de asteroides. Os testes com uma espaçonave do tamanho de uma geladeira que foi enviada ao espaço e entrou em um sistema de 2 asteroides já está em curso. A nave deve atingir o menor dos asteroides e assim tentar alterar a trajetória do mesmo. O impacto está previsto para ocorrer agora em 2022. E essa colisão vai ocorrer a uma velocidade de mais de 24 mil km por hora. Espera-se que isso seja o suficiente para desviar o asteroide de sua trajetória original em uma fração de 1%. Segundo a NASA, este asteroide não representa nenhum perigo para o nosso planeta. Eles só querem saber se um ataque antecipado pode ou não alterar a trajetória de um corpo celeste que possa se chocar com a Terra no futuro. Aqui temos um outro experimento feito por físicos, mas desta vez da Grã-Bretanha, Austrália e Espanha. Eles mostraram que o tempo e os sistemas quânticos podem evoluir em 2 direções opostas, uma entropia para frente e para trás, que pode ser medida quantitativamente em um número de sistemas físicos que foi escolhido como uma quantidade de medida em condições naturais. E a entropia que determina o grau de desordem em um sistema só pode aumentar, ou seja, o seu movimento é direcionado para o futuro. Agora, um experimento realizado em um sistema limitado por alguns elementos quânticos mostrou que um sistema em estado estável não só aumenta sua entropia, mas também diminui, ou, como concluíram os cientistas, podem voltar no tempo. Falando de uma forma simples, a viagem para o passado ou para o futuro é perfeitamente possível. O que é impossível é ver tal fenômeno no macrocosmo, porque a entropia de eventos é muito grande para isso, portanto, irreversível. Mas, em um nível subatômico, retrocessos do tempo são bastante registrados. Médicos do Hospital Moorfields Eye em Londres fizeram história quando eles colocaram em um paciente a primeira prótese ocular do mundo impressa inteiramente em uma impressora 3D. A importância desse feito é admirável. As pessoas que precisam de uma prótese ocular esperam de 2 a 3 meses por ela, e elas são feitas de acrílico, o que acaba não sendo tão realista. As que são impressas em 3D ficam prontas dentro de 2 ou 3 semanas, e o resultado é super realista. E um outro benefício é a não necessidade de um procedimento desagradável de tirar uma impressão da cavidade ocular. Para a colocação da prótese em 3D, basta uma digitalização e modelagem tridimensional. O modelo digital é enviado para o laboratório, que imprime a prótese ocular em algumas horas, e depois a envia de volta para o polimento e montagem final. De acordo com a mídia americana, no fim deste ano, a Apple vai lançar o seu projeto de óculos de realidade aumentada. Este pode substituir o iPhone dentro de 10 anos. Espera-se que o poder de processamento do processador principal seja semelhante ao do M1, e isso combinado com recursos poderosos, desempenho e eficiência ao mesmo tempo. Os sistemas de sensores do dispositivo serão controlados por um processador de nível inferior. Analistas acreditam que esse óculos VR também será equipado com um par de micromonitores OLED 4K da Sony para poder suportar a realidade virtual. Esse óculos VR provavelmente será capaz de funcionar independentemente de um Mac ou de um iPhone e se apoiará em uma ampla gama de aplicativos. Depois da Arábia Saudita, é a vez da Coreia do Sul também anunciar a criação de uma cidade flutuante. A construção da futura cidade oceânica será apoiada pela ONU Habitat e também pela Oceanics, e terá um custo de 200 milhões de dólares. A cidade se abastecerá com a energia dos painéis solares dos telhados das casas, e será usada para a produção de água e alimentos, além de fornecer energia interna. Em teoria, esta cidade seria completamente autossuficiente, e muito provavelmente ela será construída perto de um porto sul-coreano. E cada uma dessas ilhas hexagonais firmemente presas ao fundo do mar será coberta com vegetação. Os alimentos, como os vegetais e as frutas, serão cultivados em sistemas aeropônicos e aquapônicos em parceria com estufas tradicionais ao ar livre. A construção prevê o máximo de uso de materiais produzidos localmente, como o bambu de crescimento rápido, por exemplo. Todas as estruturas terão menos de 7 andares para criar um
um centro de gravidade baixo que proporciona estabilidade durante os ventos fortes. O drone SH-350 da Aeromax completou com sucesso o seu primeiro voo teste em uma rota com mais de 100 km de extensão. O drone entregou com sucesso a carga em pouco mais de meia hora. Depois ele retornou com segurança à base. No futuro, o drone será capaz de entregar até 100 kg de carga útil a distâncias de até 150 km. A velocidade de cruzeiro do drone é de 90 km por hora e ele pode voar em qualquer clima, incluindo queda de neve, queda de granizo e ventos bem fortes. Sem a carga, o drone pode ficar no ar por até 5 horas. E já em 2024, o planejamento é de introduzir esses drones de entrega em 10 rotas difíceis para os veículos de solo. Moscou aprovou uma lista de ruas disponíveis para veículos não tripulados. São quase 200 ruas onde o tráfego é permitido em modo de testes, isso sem passageiro ou bagagens. E também cerca de 20 ruas onde o tráfego com passageiros é permitido. E é interessante que, para acelerarem a introdução de veículos autônomos nas ruas da capital, uma cópia digital da cidade será construída ainda em 2022. O projeto permitirá experimentos do modelo para criar a réplica de 8 carros Hyundai em 6 câmeras sincronizadas com 360 graus. A cidade digital deve incluir toda a infraestrutura de Moscou, incluindo semáforos, faixas de pedestres, placas de pare e todos os outros itens. Kalashnikov patenteou sua própria versão de carro elétrico em miniatura, e isso foi baseado no quadriciclo UV4 mostrado pela primeira vez no Fórum do Exército de 2018. Infelizmente, as características técnicas do carro retrô no estilo da década de 1920 ainda são desconhecidas. Se ou quando o carro vai entrar em produção, ainda é um mistério. Tendo mais informações, eu trago todos os detalhes. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!